Olá, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar aqui com vocês para mais um momento de devocional, de reflexão, de pensar na palavra de Deus. Momento esse que com certeza está qualificando a nossa vida e nos ajudando a sermos melhores cada vez mais. Bom, hoje quero pensar com vocês em como a nossa vida pode ser a partir da ideia de que nós não precisamos mais considerar aquilo que Deus falou. Pensar em como a nossa vida pode ser ou se tornar a partir da ideia de que nós não precisamos mais considerar aquilo que Deus falou. Quero fazer isso com base na história do jardim, o casal Adão e Eva, a ordem que Deus deu e como eles trataram a ordem de Deus e o que aconteceu após eles achar que não precisavam mais considerar aquilo que Deus havia falado. Eles viveram debaixo dessa ordem e viveram maravilhosamente. Qual foi a ordem? A ordem é: poderás comer livremente de todas as árvores do jardim, de todas as frutas e frutos, menos de uma, da árvore que dá entendimento e que é para o conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comerás, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Essa foi a ordem de Deus: não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles consideraram essa ordem, eles viveram maravilhosamente bem. Mas chegou um dia em que eles disseram assim: vamos relativizar a verdade, né? Deus disse, mas será que Deus disse? Aí Lúcifer entrou na história e fazendo algumas considerações, que enganou Eva. Eva comeu o fruto e deu para Adão, que também comeu. Bom, e como que a vida se tornou para eles? Pelo menos 3 processos entraram na vida de Adão e Eva: medo, vergonha e culpa. Você vai perceber que quando Deus chega no jardim, ele diz assim: Adão, aonde estás? E Adão responde: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Esse é um dos processos que entra na vida do homem a partir do momento que ele acha que não precisa mais considerar aquilo que Deus falou: medo. E aí ele, a Bíblia diz ali que Deus tem um diálogo com ele, e ele percebe que Adão havia costurado junto com a sua mulher folha de figueira para tampar a sua nudez. Por que Adão decidiu fazer roupa para tampar a sua nudez se antes ele não usava roupa? Porque agora ele estava com vergonha. E esse é o segundo processo que entra na vida do homem a partir da ideia de que ele não precisa mais considerar aquilo que Deus falou. Não só o medo, como também a vergonha. Agora, quando Deus pergunta para Adão assim: Adão, o que você fez, cara? Porventura comeste do fruto que eu disse para você não comer? E ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Por que ele está transferindo a culpa para Eva? Por que ele está botando a responsabilidade em Eva? Porque ele se sente culpado. Esse é o terceiro processo que entra na vida do homem a partir do momento que o homem pensa que ele não precisa mais considerar aquilo que Deus falou: medo, culpa e vergonha. Esses 3 processos, ele vem para paralisar a nossa vida, para afetar diretamente no desempenho da nossa vida. Ele vem para, muitas vezes, até interromper processos na vida da gente, para que a vida da gente deixe de ser aquilo que ela poderia ser: medo, culpa e vergonha. E esses 3 processos nascem da ideia de que nós não precisamos mais considerar aquilo que Deus falou. Escute, meu conselho para você nesse dia é: ouça atentamente aquilo que Deus está dizendo, leia atentamente aquilo que Deus está falando através da palavra de Deus e se esforce o máximo que você puder para continuar considerando aquilo que Deus falou, para que a sua vida seja uma bênção, beleza? Um abraço, Deus te abençoe nesse dia, fica com Deus, até a próxima.